Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais uma videoaula. Hoje trazendo o tema de armário com portas deslizantes. Nós já vimos em aulas anteriores os armários com portas de giro e hoje veremos os armários com portas deslizantes. Para que vocês possam tirar maior proveito dessa videoaula, seria interessante olhar aquele material que eu mandei anteriormente, onde vocês têm lá o link para o cálculo do peso das portas, o catálogo da Rometal e as vistas em PDF separada, do guarda-roupa. Então vamos ao tema. Então aqui nós temos uma tela inicial onde nós veremos armários, roupeiros, ou pode ser armários mesmo office, com portas deslizantes, portas internas. Então vejam aqui que nós temos um guarda-roupa com 3 portas, portas inteiriças, da base até o teto, e com uma porta central aqui espelhada. Aqui nós temos um outro armário, um outro roupeiro com 2 portas, as portas estão aqui abertas, e dentro da divisão aqui um calceiro, um cabideiro, e uma porta recuada. E a gente vê os trilhos aqui no piso, E também nós podemos aplicar esse conceito de portas deslizantes em bufês, aqui outro modelo de roupeiro, e podemos também ter aqui em armários suspensos. E isso tanto vale para armários até o teto, como vale também para armários office, para armários de escritório de uma maneira geral. Então vamos aos conceitos. Então nós iremos aqui, aqui a gente tem um esquema, um croquis do que acontece com o desenho da porta, do armário com portas deslizantes. Então vamos ver aqui esse primeiro aqui, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro aqui. Nesse primeiro aqui a gente vê que é basicamente igual, excluindo a porta internamente, o cálculo, a divisão, as cunhas, os alisares, é praticamente igual o armário com portas deslizantes. Então vejamos aqui, a gente tem um teto, tem uma base, aqui tem um sócolo, e nós temos aqui uma divisão aqui para vestidos, calças curtos, aqui tem vestidos longos, e aqui umas prateleiras, as cunhas, vista interna sem as portas. Depois aqui muda um pouquinho. Então, dando uma ampliada aqui, o que é que fica diferente aqui? Fica diferente o seguinte, fica diferente que as portas elas ficam dentro do vão do armário, e é diferente do armário com portas deslizantes, que a porta ela sobrepunha aqui o painel. Então veja aqui o que é diferente. Painel esquerdo e painel direito, eles são iguais, mas os painéis internos aqui, eles já são menores, para poder permitir que as portas passem, deslizem aqui internamente ainda dentro da caixa. Então a diferença começa por aí. Os painéis externos, painéis esquerdo e direito, são menores do que os internos, por conta das portas que tem que passar aqui. A outra diferença é que a porta esquerda ela encosta aqui no painel esquerdo, e ela não ultrapassa aqui o primeiro painel aqui, tá vendo? A porta direita é a mesma coisa, ela encosta do lado direito e não ultrapassa aqui. Então, quando ela está toda aberta, você pode olhar o vão inteiro, sem nenhuma interferência aqui, não fica nem mais nem menos. E a porta do meio, no caso esse guarda-roupa aqui tem 3 portas, e ele vai sobrepor deste lado aqui, ele vai sobrepor, tá vendo? Meia espessura aqui, meio painel. Então se o VIPO aqui, que é o vão interno do armário, tiver, por exemplo, 70, e o painel estrutural for 3, ele vai ter 73, ou seja, daqui para cá ele tem 70, e depois você aumenta aqui na largura da porta exatamente a espessura do painel. Para a hora que a porta encostar aqui, ela vai sobrepor essa espessura toda aqui. E
no caso dessa porta do meio, né, ela vai sobrepor metade do painel deste lado e metade do painel do outro. Por isso que o cálculo é isso aqui, ó, porta é igual, né, vão interno da porta mais a espessura. Então, aí a sobreposição aqui, como nós vimos, a sobreposição aqui fica meia espessura do painel desse lado e meia espessura do painel do outro. Então, fazendo, né, o total de um painel todo. Então, no corte aqui, vamos dar uma ampliadinha aqui. O corte aqui, vocês vejam que é basicamente a mesma coisa, mas varia aqui. Varia, as portas vão aparecer aqui também, corta uma porta só, né? Essa distância aqui, tá vendo? Em asterisco aqui. Essa distância aqui entre a folga entre uma porta e outra. Essas distâncias são conforme especificado no catálogo, porque dependendo do tipo de ferragem que a gente escolha para servir de mecanismo, né, para a porta deslizar, esse espaço aqui varia, pode aumentar ou diminuir, a mesma coisa com esse espaço aqui. E a parte superior também, tá vendo? A parte que a altura, a parte superior da porta em relação à parte inferior do teto e também embaixo aqui a parte inferior da porta e o assoalho tem uma determinada folga. Essa folga aqui é para comportar a estrutura da ferragem que vai aí. Por isso que está, né, desta forma que eu vou fazer um detalhe 1 aqui e um detalhe 2 para mostrar a ferragem inferior e a ferragem superior. Então, essa distância aqui, pessoal, varia de 54, né, a 58. E aí vocês têm que aumentar essas, por exemplo, se o armário interno tem 58, você vai aumentar 1 aqui do isopor, mais 1 aqui do espaço, e depois aqui você vai aumentar mais a espessura de duas espessuras de porta e mais esse espaço aqui entre elas, que conforme o catálogo. Então, essa é a diferença. E aqui está a altura da porta, tá vendo? A P é a altura da parte inferior até a parte superior da porta. E aqui, a altura interna do armário, tá vendo? A altura interna do armário vai da parte inferior do teto do armário até a parte, né, superior do assoalho. Então, se você tomar esse espaço aqui, a altura interna do armário, subtrair, né, do espaço que vai ter aqui, conforme catálogo, do espaço que vai ter aqui, você vai ter a altura da porta. Então, vamos explicar um pouquinho melhor isso aqui. Aqui agora a gente vê, ó, detalhe 1 e aqui o detalhe 2. Então, vou dar uma diminuída aqui, vamos tentar explicar um pouquinho isso aqui. Então, aqui nós temos o seguinte, dá uma ampliadinha aqui. Nós temos, ó, aqui é o teto, né? Aqui é o teto. Então, a parte inferior aqui, desse espaço para cá, o que é? É o roda-teto, né? Que normalmente tem a mesma medida da maior cunha. Depois aqui é o teto do armário. Aqui você tem esquematicamente, né, 2 rasgos, onde teria uns trilhos que vai correr aqui o rodízio, né, para movimentar o armário. Então, essa distância aqui que eu falei com vocês, tá vendo? Essa distância aqui da parte inferior, né, do maleiro ou da parte do teto do armário até o início da porta aqui, que é esse asterisco aqui, bem como esse espaço aqui entre uma porta e outra, né, ver distância no catálogo do fabricante, em função do tipo de rodízio que você escolhe. Aqui nós temos o roda-teto. Além desse espaço do teto até a parte superior aqui do teto do armário ser a mesma medida da maior cunha, em alguns modelos eu ultrapasso, porque no armário de porta de giro, o que a gente fazia? A gente colocava o alisar aqui, ele sobrepunha meio ou 1 centímetro aqui, dependendo da altura do painel, e aqui já começava na porta do maleiro. Agora, alguns modelos, esse roda-teto aqui já vem com uma ferragem, geralmente ele vem de alumínio, mas você pode também substituir por o mesmo padrão, né, do melamímico ou do padrão do MDF que você tem, o MDF não liso, né, é o painel texturizado. Então, ele vem
encosta no teto, ultrapassa a espessura do teto, depois ultrapassa esse vão aqui e sobrepõe um pouco aqui a porta para dar acabamento. Porque quando a ferragem, dependendo do tipo de ferragem, se você ficar, né, do lado de frente para o armário em cima, esse vão aqui vai dar mais de uns 2 centímetros, aí você acaba vendo a ferragem nessa região aqui. Então daí vai precisar que o rodateto seja um pouquinho maior para esconder aqui. Então aqui nós temos as portas, né? E embaixo aqui a gente tem a mesma situação. Eu tenho aqui o assoalho, no caso aqui eu tenho 2 rasgos para poder correr o rodízio aqui. Vai um trilho aqui embutido na madeira com um rasgo que a gente vai ver já já. E essa distância aqui também, a distância da face até o centro do primeiro rasgo e da face até o centro do segundo rasgo, também é especificada por catálogo, ok? Então, a gente tem isso daí. E o formulário, né, é o mesmo, né? O vão interno da porta aqui, né, é igual VP, né, que é o vão da parede, menos o número de painéis, vezes o número de painéis vezes a espessura de cada painel, dividido pelo número de portas, menos a soma das cunhas. E a porta, como nós vimos aqui, é o VIPO, ou seja, essa distância interna aqui, né, mais a espessura do painel. Então, aí a gente consegue fazer o cálculo, né, do armário. Aqui tem esse detalhe aqui que ampliei para ficar um pouquinho mais fácil, né? Então essa distância aqui é a distância da maior cunha e aqui a gente tem um rodateto e essas distâncias que eu mostrei para vocês aqui. Essa parte em vermelho aqui é a ferragem, né? Aqui são as portas com uma ruptura aqui e aqui um tipo de trilho que eu mostrei para vocês, tá vendo? Então você faz um rasgo, então a distância da face até o centro aqui tem no catálogo qual que é essa distância para você, no caso esse tipo de, são vários tipos de ferragem, mas no caso essa daqui, você tem um rasgo aqui, você faz um rasgo aqui no assoalho e encaixa depois aqui para a porta frontal e esse outro para trás aqui com o mesmo trilho, né, para a porta traseira. E em cima você faz a mesma coisa, ok? Aqui é outro aqui, mas o mesmo esquema. Então vamos agora para outra tela aqui. Agora vou mostrar para vocês as projeções do guarda-roupa da mesma forma que eu mostrei para vocês as projeções para o armário com portas de giro. Então vamos lá. Projeções do armário. Então aqui, ó, vejam que a vista interna frontal, você não vê nenhuma diferença. Você não vê nenhuma diferença do armário com portas de giro. Igualzinho, não muda nada. A cunha, né? Tá vendo? Vou ampliar um pouquinho aqui. A gente vê aqui o isopor, o vão e o painel, né? Aqui o sócolo. Do outro lado, vou ampliar um pouquinho, a mesma coisa, tá vendo? Eu vejo aqui o isopor, a cunha e o painel. Então, não muda absolutamente nada, né? Então, no caso aqui, tem 2 cortes. Um corte vai ser na região do gaveteiro e o outro corte vai ser na região das prateleiras. E aqui um corte para mostrar aqui a posição da gaveta, né, da cômoda e desse outro gaveteiro menor aqui. Então, idêntico. Agora vamos ver outra vista aqui. Vamos ver agora a vista superior, ou seja, a planta, né? Então aqui que a gente tem aquele tratamento um pouquinho diferenciado aí. Nós temos aqui a parede, temos aqui o isopor nas costas, né, do nicho, na lateral do nicho. Tenho aqui o painel esquerdo, tenho aqui, né, o alisar aqui, vejo que não muda nada, o alisar, tá vendo? Ele sobrepõe, ampliar aqui, ele sobrepõe um pouquinho do painel, né? Tampa todo o espaço aqui entre esse vazio aqui que é 1 centímetro e o isopor e sobrepõe lá na parede. E aqui nós temos, aqui a gente tem esta linha aqui é a linha da prateleira ou então é a linha do calceiro, né? Da cômoda que fica dentro do armário. E aqui a porta cortada e esta linhazinha fina aqui é o trilho, né? Esquematicamente falando. Depois aqui vejam que os painéis do meio, né? Os painéis intermediários, eles são menores, tá vendo? São menores. Este vai até o final aqui e esses outros são menores para poder permitir que a porta passe aqui. Então, o tamanho da porta qual que é, né? O VIPO, que vai deste ponto até este
E aí, tá vendo? Então, a porta tem na sua dimensão de largura aumentado aqui a espessura do armário para ela ficar exatamente faceando aqui com a parte, né, externa do painel intermediário. E a outra aqui, essa do meio, ela vai pegar aqui, quando ela fechar, ela vai pegar exatamente metade da espessura do painel deste lado aqui, e do outro lado ela pega a outra metade, tá vendo? Ela está pegando esse ponto daqui, aqui, exatamente a metade do painel. E a outra, né, que também é o trilho, que também em cima é o trilho, né? Então vejam que esta porta aqui corre, né? Ela corre para cá, está encostada na outra. Então, a hora que esta porta está encostada aqui, você tem acesso, né, ao lado esquerdo do armário. A hora que a porta direita aqui, ela é recuada para cá, ela vai deslizar nesse trilho, ela vem toda aqui e eu tenho acesso à parte direita do armário. E a porta central, você tanto pode abrir para o lado direito, quanto abrir para o lado esquerdo. Ok, geral, né? Isso aqui, no caso, geralmente pode ter um espelho aqui no meio. E o resto é igual, né? O gaveteiro aqui, o isopor, as costas, não muda nada. Do outro lado também a gente tem aqui a parede, né? Tem aqui a cunha amassando aqui o isopor e tem a sobreposição aqui do alisar para dar acabamento no painel. Então vejam que não mudou nada em relação, né? Aliás, mudou sim, mudou só essa partezinha aqui que é diferente. Então, a altura normal, a profundidade normal do armário daqui a aqui, e daí a gente vai acrescentar essa medida aqui, né, das portas, essa distância aqui, ó. Essa distância da porta, mais esse vão, mais esse espaço aqui e mais a espessura da outra porta. Então, normalmente, a profundidade, né, do armário com porta, guarda-roupa, estou falando, é um pouquinho maior do que porta de giro. Por quê? Porque as portas ficam dentro do corpo do armário, enquanto no caso, né, dos armários com porta de giro, a porta fica fora do corpo do armário, por isso que ele é um pouquinho maior. Aqui, idêntico, né, as denominações. E agora vamos à outra vista. Agora, então, vamos ao corte AB, onde passa no gaveteiro. Então, vejam que o corte também, o que diferencia? Vai diferenciar só nessa região aqui, tá vendo? Então, como eu havia falado para vocês, dependendo do tipo de ferragem que você escolha, você pode colocar aqui o roda-teto do mesmo jeito, tá vendo? Roda-teto de 6 milímetros, você pode geralmente pegar um MDF de 6 milímetros, né, e aplicar aqui, tá vendo? Então, ele está sobrepondo aqui até no máximo meio centímetro aqui o teto. Não precisa ser o meio não, porque como a porta externa não vai ficar aqui, você pode sobrepor um pouquinho mais. E depois nós temos as portas aqui, olha lá, a primeira porta e a segunda porta. Essa distância aqui é muito reduzida em função do tipo de ferragem que vai aqui. E quando o tipo de ferragem é maior, eu coloquei aqui, tá vendo? Roda-teto alternativo de alumínio, né, que recobre a folga entre a porta e o teto. Então, em algumas situações, como eu havia falado para vocês, em função do tipo de ferragem que a gente escolhe, essa distância aqui vai ficar muito grande. Então, se você não tiver um roda-teto que venha daqui, né, ou seja, se você pegar esse roda-teto e encostar aqui, ele vai recobrir todo esse vão aqui e vai dar um acabamento melhor. Por isso que eu coloquei ele aqui alternativamente. Depois, né, você tem aqui a distância de 52, a folga entre as portas, vê no catálogo de ferragem, conforme nós vimos na primeira lâmina lá. E aqui embaixo, né, essa distância aqui, eu deixei 6 aqui por conta da ferragem, mas pode ser até menos aqui, dependendo da ferragem. E embaixo aqui, né, embaixo aqui também essa folga vai ser conforme catálogo, ok? Então não muda muita coisa. Agora vamos ver aqui, né, o outro corte, o corte CD, está na região lá das prateleiras, também não muda absolutamente nada, né? Aqui já está só com esse roda-teto aqui, não tem aquele alternativo, que lá eu quis mostrar só para vocês que, se dependendo da ferragem, né, iria aqui o roda-teto, né, cobrindo todo o teto e mais esse espaço aqui, cobrindo esse espaço aqui, que dependendo da ferragem, seria um espaço muito grande e a ferragem apareceria por fora. Então, embaixo a mesma coisa aqui, ó, folga entre a porta e o assoalho, né, ver no catálogo do fabricante. Escolher os rodízios, trilhos e guias conforme o peso da porta, que nós vamos ver lá.
Depois nós temos aqui, aqui pessoal, é o corte no gaveteiro, como a gente viu lá na direção do gaveteiro. Então é a mesma coisa que a porta de giro, só vai mudar aqui na região do gaveteiro aqui, ó, essa região aqui. Então aqui a gente tem aqui o corpo do armário e aqui depois a gente tem um gaveteiro que não muda nada em relação ao que a gente já viu lá com portas de giro. Então a diferença fica só na parte das portas, né? E aqui a gente tem a vista externa dele. Então aqui a medida de alisar, né? Aqui a medida da porta e aqui a sobreposição. Aqui é o painel. Quando você olha de frente você vê um painel aqui, mas com linha de projeção. E aqui também, né? Aqui você vê o alisar sobrepondo parte do painel e aqui o painel tracejado. Então vejam que não muda nada, né? E os armários, né, com portas deslizantes, eles trazem uma estética muito melhor, porque as portas são inteiriças, elas vão, né, da base até o teto, dão um efeito estético muito melhor. Então, obviamente, quando você abre a porta, né, você também expõe o maleiro, mas né, essa condição não tem jeito de mudar, né? E agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre os rodízios, tá vendo? Aí, vem aqui o rodízio que eu estava falando para vocês, é desse tipo aqui, ó. Então você tem que fazer usinagem no móvel para esse tipo, né, de rodízio, tá vendo? Então ele tem aqui, você faz um rasgo de 8 milímetros de profundidade por 8 milímetros, né, de espessura, ou seja, 0,8 centímetros. E ele tem umas garras aqui para quando você apoiar aqui, você usa um martelo, um macete, né, de borracha para não machucar o alumínio e vai fixando aqui. Então vão ter dois, né? Se tiver 3 portas ou 4 portas, que no caso 2 portas ficariam por fora e 2 por dentro, né? Você teria aqui 2 trilhos desses aqui na parte inferior e 2 trilhos na parte superior. E vejam que aqui a gente tem, né, esse armário, esses trilhos aqui são para portas mais leves. Não dá nem para colocar em guarda-roupa, né? Você vai colocar aqui em armários mais baixos, né, em armário suspenso, em bufês, que comporta esse trilho aqui um pouquinho mais leve. Então você tem a aplicação dele aqui. E aqui a gente tem um esqueminha um pouquinho aumentado, tá vendo? E onde a gente mostra aqui, tá vendo? Mostra o trilho aqui, que é, né, esse pretinho maior aqui, e em cima o mesmo trilho, tá vendo? E aqui as ferragens, a ferragem embutida na porta aqui, e tá vendo que aqui já mostra que essa distância desse ponto até aqui tem que ser 9 milímetros, né? E então essa distância 16 desta face até o centro do primeiro rasgo e depois 40 desta face até o centro do segundo rasgo, né? Permitindo que quando elas vão ser montadas, né, ainda sobra uma folga aqui de pelo menos 9 milímetros, porque isso aqui tem 3 ou um pouquinho mais, então vai sobrar daqui para cá um meio centímetro aí de folga para a hora que elas movimentam, né? Elas não se tocam, não se tocarem. E aqui essa aqui para a porta de 15, tá vendo? A folga é de 9, para a porta de 18, para a porta de 20. Então vejam que as distâncias são as mesmas entre as portas, e o que vai mudar então é a distância dos rasgos, né, para você embutir os trilhos aí, porque senão, se você mantiver a mesma, a porta vai aumentando e essa distância vai diminuir, as portas vão tocar. Então, é distância, né, para a porta de 15, para a porta de 18, para a porta de 20, para a porta de 22 e para a porta de 25. Então, vejo que o que muda é simplesmente essas distâncias, né? 26, 23, 21, 19, 16, que é a mínima, e 40, 46, 51 e 54. Então, vejam que nessa daqui, além... você teria que deixar pelo menos 6 centímetros aqui, mais a espessura da porta, então daria aqui quase, né, 70 milímetros a mais do que um armário de porta de giro, para que você consiga, né, instalar a porta deslizante. E se você deixar a mesma distância, certamente quando você colocar o cabide lá, ele vai bater na porta, né? Então os cabelos vão ficar todos inclinados. Então você tem que manter essa distância maior. A caixa é sempre maior. E aqui a gente viu aqui,
não, o tipo de trilho, tá vendo? Olha lá, os trilhos aplicados aqui, embaixo e em cima, e depois aqui o rodízio fica em cima, o rodízio fica em cima, que são esses daqui, né? Tá vendo? Então esses rodízios ficam na parte superior e esses na parte inferior. Não dá para vocês perceberem aqui, mas esse rodízio tem um rasgo aqui, tem um pino. Para movimentar, isso aqui tem uma mola, então quando você pressiona para montar aqui, né? Porque o armário já vai estar montado, o teto já vai estar montado a base, então quando você pressiona isso daqui com uma chave, ela tem mola, então o rodízio desce, aí você permite que o rodízio seja encaixado, seja montado. E na parte inferior ele não tem mola, mas tem um rasgo aqui, tá vendo? Então, através desse rasgo aqui, você consegue subir ou descer a porta para poder fazer o ajuste de alinhamento dela. Então, assim que funciona. Olha lá, um perfil maior do trilho aqui, tá vendo? E os trilhos aqui, né? Isso aqui na parte, se você olhar por trás, se você enfia a cabeça dentro do armário e olhar por trás da porta, vai ser assim. Aqui tem a ferragem, né? A ferragem aqui da guia e aqui a parte do trilho com as fixações. Então com isso a gente, né, conseguiu caminhar um pouquinho e ver isso daí. Agora aqui eu só coloquei para vocês, mas já é de conhecimento seus, que vocês viram com a Dani, mas aqui tem, né, um desenho da gaveta, que a gente até viu lá no armário, né? Então a gaveta tem, né, esses desenhos aqui, aí tem o fundo, né, embutido. E aqui, para olhar melhor, a gente tem aqui um desenho explodido aí, mostrando que eu havia falado para vocês quando nós tratamos, né, do guarda-roupa. Então tem um rasgo aqui, tá vendo? Tem um rasgo aqui, né? Aqui também tem um rasgo, embora não esteja aparecendo, e esse rasgo no fundo aqui é para encaixar o fundo. Então a hora que você encosta, né? Tá vendo o rasgo aqui na lateral? A hora que você encosta esta lateral aqui, esse fundo encaixa nesse rasgo aqui, ó. E isso acontece dos quatro lados. Acontece aqui, aqui, deste lado e deste, tá vendo? E a frente, a contrafrente aqui, né? Então o fundo vai encaixar aqui. E com isso você consegue fazer, né, a montagem do armário. Vejamos o que a gente tem mais lá. Ah, tá. E agora, pessoal, agora nós vamos chegar numa parte importante aqui, ó. A gente vai vir aqui no link para calcular o peso das portas. Então, vocês têm lá, né, no material que eu mandei para vocês, aqui tem o mesmo trilho, né? Mas aqui, esta Rhometal, que é a fabricante, ela tem um programinha para você calcular aqui. Se você clicar nesse link aqui, ó, né, ele vai entrar na internet e aqui você está no canal do marceneiro da fábrica. Então olha o que ele faz: cálculo do peso da porta. Por que você tem que calcular o peso da porta? Porque em função do peso da porta você escolhe qual é o tipo de rodízio que você vai utilizar, porque cada tipo de rodízio suporta um peso diferente. Então por isso que você não pode colocar um rodízio que suporta só 20 kg numa porta que vai pesar 30, 40. Então em pouquíssimo tempo os rolamentos vão estragar, vão ficar danificados e a porta, né, vai emperrar. Então vejam só, você vai colocar aqui a largura da porta. Vamos olhar, por exemplo, uma porta que tenha, vamos ver no nosso armário lá? Não, mas vamos simular aqui. A porta vai ter 80 centímetros de largura. Então vejam que a largura aqui está em milímetros, então eu tenho que colocar mais um zero, né, 800 milímetros. A altura da porta vai ter 2,65, então 2.650 para 265 centímetros, né? E a espessura vai ser, vamos colocar 20 milímetros aqui. 20 milímetros. E aqui, quando você mandar calcular em quilo, olha só, mandei calcular, ela já calculou imediatamente. Se for em MDF, vai pesar 31,4 quilos. Se for em MDP, 29,7 quilos. Se for em vidro, olha só, 106 quilos, né? Que é um vidro com 20 milímetros de espessura é muito grosso. Se for de compensado sarrafiado, que é um outro tipo de material, 22,9 quilos. Se for de compensado multilaminado, 24,6. Se for de aglomerado, né, 27. E se for de OSB, que é outro material,
21,7 kg. Então o que interessa para nós é aqui, né? A maior parte a gente, se nós formos fazer com MDF, vai estar aqui. Então vamos aproximar aqui para 32 kg. Então vejam só, né? Nós vamos procurar agora ferragens aqui para uma porta que pese 32 kg. Então nós vamos sair daqui agora. E nós vamos entrar lá no catálogo. Tá vendo esta outra aba aqui? Eu tenho o catálogo. Então olha o catálogo, catálogo da Rhometal. Então dá uma ampliadinha aqui. A gente já vê aqui um roupeiro, né, com portas de vidro um pouco opaco. Não é exatamente esse tipo que nós vamos utilizar aqui, porque isso aqui, as portas são externas. Nós vamos trabalhar com de portas internas, mas o catálogo é completo. Tá vendo? São 158 páginas. E, né, nós vamos aqui, então tem o índice, né, tem uma série de tipos de linha com os seus acessórios, trilhos, perfis, suportes, né? E aqui começa como se fosse até uma continuação da teoria nossa, tá vendo? Então você tem aqui esses trilhos também, pessoal, são utilizados em portas de passagem, embora não seja o nosso assunto, né? Mas ele tem uma aplicação aqui, ó, portas de passagem. Ele tem um trilho em cima que vai suportar todo o peso da porta de passagem. Aqui, né, vai mostrando qual que é a página que eles estão, mas não é o nosso caso, só vou mostrar para vocês. Aqui são armários suspensos, né? Também com portas externas, que não será o nosso caso, mas tem aqui também essas 3 linhas. E aqui sim, aqui já começa a ser o caso de estudo nosso. Então você tem um armário aqui, pode ser um armário office com 1,90, 1,70 de altura, pode ser um armário, né, do piso até o teto com 2,75, 2,80. Aqui pode ser um armário. Então aqui tá vendo? Todos têm sustentação na base. Aqui você tem um armário, você tem aqui um balcão, né, um buffet, embora isso aqui seja de porta externa, nós estamos trabalhando de porta interna. E aqui um aéreo. Então aqui seria um buffet, né? Aqui um balcão, aqui um armário aéreo, com 2 portas aqui. Então, aqui eles, né, falam um pouquinho sobre a empresa, né, o tamanho dela, mas vamos passar aqui, o que interessa para nós é outra coisa. Então aqui, soluções que as ferragens desta fábrica Rhometal comportam. Então, porta de passagem não é o nosso caso, armários suspensos seria o nosso caso, mas nós não vamos fazer com porta externa, vamos fazer só com porta interna. Sustentação na base, sim, aqui dentro do corpo do armário, esse aqui que nós vamos trabalhar. Esse daqui, balcão aéreo com porta deslizantes, também vamos trabalhar com esse aqui. Esse painel aqui não, esse coplanar também não, embora eu só vá comentar um pouco. E aqui vai mostrando, ó, tipos de porta em relação à caixa. Então, essa área aqui meio marrom é a caixa do armário. A porta interna aqui, tá vendo? Então, isso aqui está sustentado na base. Aqui sustenta na base, aqui ele fica sustentado no teto. Muito utilizado em closets, né? Porque você não pode, a hora que você abre a porta do closet, você não pode ter uma guia no chão, né? Então, por isso que ele é sustentado, no caso de closet, né, só em cima. E aqui a porta externa. Então, sustentação na base e suspensas. Então, esse daqui fica muito bonito, embora seja extremamente caro, né? Mas a gente só vai mostrar também, não é o nosso caso de estudo aqui. E aqui ele vai fazendo uma especificação de como que você calcula as portas em relação às ferragens. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, cálculo de altura de porta. Então, você tem o vão interno, aquilo que eu tinha falado lá com vocês, aí, vão interno, menos valor indicado para cada sistema. Então, nesse sistema aqui, num sistema hipotético aqui, ele colocou vão interno 2 metros e 35 milímetros é o espaço que você vai precisar ter que diminuir na altura da porta para comportar a ferragem. Então, vão interno 2.000 menos 35, você teria 1.965, que seria a altura da porta. No caso
se agora a porta é externa ao móvel, tá vendo? Onde os rodízios ficam aqui, nesse caso, você tem que rebaixar um pouquinho o teto e levantar um pouquinho o assoalho para poder fazer. Então, você vai ter aqui vão externo do móvel, né? Mais o valor indicado. Então, tem um exemplo aqui, os mesmos 2.000, 90 milímetros ele teve que aumentar aqui entre essa face e essa para ter a altura da porta. Então, ele vai mostrando os vários sistemas aqui. Aí ele vai mostrando, né, os sistemas aqui que você tem que fazer no caso aqui na parte inferior, ele tem que fazer uma usinagem aqui, ou seja, um rasgo, né, para poder encaixar aquele rodízio que eu mostrei lá para vocês, na parte de baixo. E na parte de cima também. Então ele vai mostrando aqui. Você tem que você tem que fazer um rasgo aqui e esse daqui que é simplesmente sobreposto, né? Você tá vendo? Isso aqui está embutido. Você embute tanto a parte inferior quanto a superior e aqui você põe sobreposto. Então, obviamente que quando está sobreposto, né, a folga entre uma porta e outra é maior, né? E aqui ele vai mostrando, né, os sistemas de correia aqui. Vai falando que o sistema dele, né, evita o descarrilhamento, porque imagina uma porta com 2,60 m de altura, se ela sair do trilho, se ela cair na cabeça de alguém, mata, né, uma criança, por exemplo. Bom, aqui ele mostra uma tabela com cálculo de peso, mas a gente já viu naquele tabela dinâmica, a gente não precisa ver, né? Ele mostra aqui os vários tipos de armário e mostra aqui a espessura da porta e seu peso em metros quadrados. Então, por exemplo, MDF de 15 milímetros. Cada 1 metro quadrado de um MDF de 15 milímetros vai pesar 11,1 quilos, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a ver os sistemas aqui que ele está utilizando. Então, nós vamos utilizar basicamente esse tipo de armário com porta deslizante interna, né? Esse balcão aéreo aqui. E esse sistema aqui, eu só vou comentar, porque não vai ser objeto de estudo nosso, mas eu só vou comentar. Quando o armário tem uma porta externa, vejam aqui que a porta está externa, cobre uma passa sobre a outra. Isso aqui vai até praticamente no teto, né? Sobra aí uma folga mínima de 1 centímetro, aqui também 1 centímetro do chão. Mas aí o que acontece? Aí você tem que reforçar, você tem que baixar o teto do armário. E tem uma distância bem considerável aqui, né, de 8 até mais de 10, 12 centímetros. E tem que reforçar, porque a estrutura metálica que vai aqui é tão pesada que você costuma às vezes ter que colocar, dobrar a espessura da parede. Vamos supor, você está usando um MDF de 15, você tem que utilizar um de 30 para poder suportar o peso da ferragem que vai aqui. E o piso também, você tem que diminuir, seria onde vai o sócolo aqui, né? Você tem que afastar o sócolo, e essa altura aqui também é indicada pelo fabricante, para a ferragem ficar aqui, né? Quando a gente olha de fora, tá vendo? A diferença é que a porta vem até a parte de fora aqui. No caso nosso, ela vinha até um pouquinho antes do alisar, né? Então essa aqui é a diferença aqui, o efeito de montagem dele. No caso nosso, que a gente vai trabalhar, é isso aqui, ó. Serve para balcão, né, tipo buffet, serve para armário aéreo e serve, né, para tipo guarda-roupas. Olha só, o que a gente tem aqui? Você tem aqui, ó, a caixa, né, do armário. Então aqui é o teto, aqui é a parte, o assoalho, e aqui é o fundo. Evidentemente que aqui tem uma distância em cima aqui para você, distância da cunha, e embaixo a distância do sócolo. Mas o que está dizendo aqui é o seguinte: você tem que manter da parte externa do armário até a prateleira aqui, ou o calceiro, 75 milímetros, né, ou 7,5 centímetros é o recuo, ok? Para esses tipos de trilho aqui. E quando a gente vê o desenho de cima, né, que nem aquele que eu mostrei para vocês, a porta toca aqui, encosta nessa lateral e encosta aqui. Evidentemente o painel que vai vir aqui vai ser menor, né? Então este é o efeito aqui, né, do armário. E agora aqui ele mostrou já aqui que a gente tem dois tipos de trilho, né? Então nós vamos ver. Aqui eu tenho um trilho que pode estar embutido no armário, no teto e no assoalho. E esse outro tipo aqui, vamos verificar. Tá vendo? Ele é só sobreposto, não tem um rasgo aqui para embutir o trilho. Olha o trilho aqui, o trilho está aqui,
é um trilho, um perfil U de alumínio, e aqui corre uma ferragem e uma roldana, né? Então, a hora que você vai girando, você vai deslizando a porta, o rolamento vai tocando aqui nas laterais metálicas de alumínio e ela vai deslizando aqui, tipo o sistema de portão eletrônico, né? É o mesmo sistema. E aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, olha a ferragem aqui. Você vai colocar um trilho. Então, esse pretinho aqui é o trilho de alumínio, tá vendo? Então, tem um parafuso aqui, ele é sobreposto. E depois você vem e fixa aqui, vem a ferragem do rodízio, né? A ferragem do rodízio vem aqui e depois ela encaixa nesse vão, nessa sede aqui. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, vamos caminhar aqui. E ele vai mostrando, tá vendo? O efeito muito bonito que dá quando o armário tem as portas externas. Você não vê absolutamente nada, né? Então, tem uma folga mínima aqui de 1 centímetro e em cima também. Então, vamos ver que nem todos aqui. Outra coisa agora. Então, pessoal, aqui, ó, peso da porta. O trilho deve estar de acordo com o peso, né, que vai suportar o sistema, tá vendo? Tem 100 kg, 80 kg, 60 kg, 30 kg. E aqui ele fez uma especificação. A largura da porta 800 milímetros, peso da porta, né, vai variar de 15 a 80. De 15 a 80 quilos. A altura da porta, né, é o vão externo mais 80 milímetros. E aqui o que acontece, pessoal? Quando você coloca uma porta muito alta, que nem essa, por exemplo, aqui, uma porta de 2,70 m, pode acontecer da porta empenar. Então, para que isso não ocorra, você tem um desempenador. Isso daqui fica na parte de trás, né, do móvel, você não vê. Então, você tem que fazer um rasgo, você faz um rasgo na porta, encaixa essa ferragem toda, e aqui depois você vai, essa parte aqui gira e vai puxando, né, a porta de tal forma que ela não empene como está isso daqui. Então, esse aqui por isso que são chamados desempenadores. Vai colocar, né, pelo menos 2 aí. E aqui tem vários modelos, né? Ele vai mostrando aqui, tá vendo como que ela é, né? E vai mostrando os modelos aqui, tá vendo? Aí. Então, vamos diminuir aqui. Agora, tem para potes de alumínio também, né? Que é o mesmo esquema, só vai mudar a ferragem, mas não é o nosso foco. Mas trabalha da mesma forma, com um rodízio em cima, um rodízio embaixo e a ferragem aqui para suportar a porta, né? Então, vamos movimentar aqui. Então, tá vendo? Olha lá, para escritório, tá vendo? Para escritório, olha lá, o armário, né? O armário é tipo aí 2 metros de altura, com a porta deslizante. E quando você olha de frente, você não vê nenhum painel externo, não vê teto, não vê assoalho, não vê nada. Então, e lá dentro você tem, né, a parte de escritório aqui. Então, a linha Royal. E aqui a gente percebe aqui, tá vendo? Um armário suspenso, né? Com as portas aqui em vidro, 3 portas aqui, direita e esquerda, funcionando daquela forma que a gente acabou de ver aqui. Então, não tem como, né, fazer um projeto de imóvel sem você conhecer pelo menos um pouquinho, né, de ferragem. Então, você vai falar se vai ser ferragem para porta interna, para porta externa e outros tipos que a gente vai ver. Aqui ele mostra também que ele tem, né, ele tem ferragem para portas de passagem, mas não é o nosso caso. A gente vai passar aqui, né, rapidamente, que não é o nosso caso aqui, mas com porta da mesma forma, né, tem trilho em cima, não tem embaixo. Então, vamos passar aqui, que vai mostrando, né, os trilhos. Aí porta até de 100 kg cada uma, tá vendo? Olha lá, o sistema suporta até 100 kg. Então, vamos passar aqui. Aqui vai falando quais os trilhos. Nós vamos passar aqui no nosso foco. Aí aqui ele mostra a ferragem, tá vendo? Olha lá, ele mostra aqui já esse tipo de... Ele fixa essa ferragem aqui, né? Põe aqui os 4 parafusos. Aqui tem um eixinho. Aqui vai um eixinho, né? Este eixo está fixado aqui no rodízio. Você encaixa o rodízio aqui e ele vai correr aqui na porta. Vem com uma chavinha especial para você prender e ajustar aí. Tá vendo? Aqui já está colocado lá, tá vendo? Olha lá. Você tem a porta aqui, né? Você tem aquela ferragem aqui e o rodízio encaixado aqui. Tá vendo o trilho aqui?
E, pessoal, olha o que eu comentava com vocês aquela hora lá. Aqui, diminuir um pouquinho aqui. Você tem o trilho aqui. No próprio trilho tem um encaixe aqui, tá vendo? Tem esse rasguinho aqui, só que está deste lado. Você tem esta pecinha aqui, que é o roda-teto de alumínio. Você vem só em caixa de pressão. Você empurra, né? Ele encaixa aqui e encaixa aqui. Né? Então, aquilo que eu falei para vocês, se você quiser, você pode usar esse trilho aqui, mas colar aqui na frente, por exemplo, um MDF de 6 milímetros, que é o mesmo, por exemplo, de um padrão madeirado das portas. Você pode colar ele aqui, depois você cola aqui embaixo e fica com o mesmo acabamento, né? E se precisar dar manutenção, basta puxar, que vai, como ele encaixa de pressão aqui nesses dois pontos, você vai tirar aqui. Ok? Então, quando o rodízio é menor, essa distância aqui não vai aparecer lá de fora, né? Aí você pode utilizar aquele roda-teto normal, fininho, que a gente já viu lá para outras portas. Então, ele vai mostrando aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, da parte inferior até aqui, 12,5 milímetros, né? Então, essa folguinha aqui deve dar mais ou menos 4, 5 milímetros, aí não vai aparecer, então não preciso, né, colocar nenhum acabamento aí. E vai mostrando aqui as medidas. Aqui ele estava falando só as distâncias e aqui ele está mostrando já, tá vendo? Olha só, o rodízio não, né? A ferragem tem, depois que você colocou aqui o acabamento, tá vendo? Tem 80 milímetros, né? Esse aqui tem 96, esse outro tipo aqui já tem 80 milímetros, né? E assim vai. Então, vamos caminhar aqui. Aí, aqui o rodízio que eu estava mostrando para vocês ali, tá vendo? Aí, como que é o rodízio ali, né? Então, ele fixou ali e tem ele é tão pesado que tem 4 rolamentos, 1, 2, 3 e 4. Isso aqui que vai correr lá dentro do trilho de alumínio, né, que vai suportar toda a porta. E através dessa rosca aqui você consegue fazer a regulagem de altura. Tá vendo? Aí tem a chave de fenda mostrando aqui. Então, vou diminuir, né? Vamos lá mais no nosso propriamente dito, mas já vou mostrando os vários tipos que tem. Tá vendo? Aqui já tem 53 aí, que é para uma porta menor, e assim vai. Esse aqui agora então não é o nosso foco, né? Então vamos pular, porque o catálogo é gigantesco. Então aqui só para mostrar para vocês como é que fica, né? Tá vendo? Como é que fica lá aquela pecinha que nós vimos, o rodízio aqui, o trilho aqui, tá vendo? O trilho aqui e a fixação, né, lá na parte superior do armário, que fixa o trilho. E aqui o acabamento, né? Aí dá para ver aqui claramente, né, como que foi alinhado. Então, esta garrinha aqui é que prende no teto, né, que vai prender o trilho aí. Tá vendo que dá para ver muito bem, né, lá. Você tem o rodízio, você tem aquela ferragemzinha que fica na porta, depois você tem o rodízio inteiro, que é longo, né, para suportar o peso. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, então 6 rodízios em cada porta para suportar o armário. Depois você tem aqui o trilho, né, e aqui você tem o suportezinho do trilho, aqui mostrando tudo como que ele é montado. Vou diminuir um pouquinho aqui e vamos lá. Aqui é para a porta de vidro, né, não é nosso caso, vamos pular. É só para a gente ver aqui, quando chegar mais no nosso tipo. Então o catálogo é grande, né? Ideal depois vocês olharem o catálogo, né, com mais calma para poder ver. Então aqui é para, né, para porta de madeira, mas para porta de passagem, né? Não é o nosso caso, se você precisar. Aqui para armário suspenso. Vamos ver aqui. Aqui é linha Royal, tá vendo? Não é o nosso caso. A porta é externa ainda, não é o nosso caso. Vamos ver aqui. Ainda caminha porta externa, também não é o nosso caso ainda. Aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando a porta é totalmente externa, pessoal, olha só. Você tem que baixar o fundo do armário, tá vendo? Então essa distância daqui até aqui deve ter uns 8 centímetros. Então vejam que o fundo, né, tá bem abaixo da lateral do armário para comportar essa ferragem aqui, para poder montar a estrutura, né? Que é isso aqui, que ele fica embutido lá atrás, tá vendo? Só dá para ver aqui uma partezinha da ferragem, mas que na altura que a pessoa fica, ela não consegue ver. Aqui dá para ver bem, tá vendo? Olha lá, olha só, olha só.
a caixa, né, o teto do armário, está pedindo para reforçar, tá vendo, com o dobro da espessura. Então, se aqui tem 15, você vai colocar mais uma de 15 com 30. Aqui o assoalho, né, do armário. Aqui o rodapé, né? Tá vendo que o rodapé deve ficar inclinado pelo menos 6,5 centímetros para poder comportar a ferragem. Então, vejam só, a ferragem vai... Você baixa o teto lá em 110 milímetros, ou seja, mais de 11 centímetros, para poder instalar aqui toda esta ferragem que pesa muito. Então, uma é para a porta da frente e a outra é para a porta de trás, tá vendo? Essa porta de trás vai lá, né, depois da porta frontal aqui, para ele correr um atrás do outro. E aqui você recua, o sócolo deve ter no mínimo 70, né, para poder comportar aqui a ferragem. Então ele apoia em cima e aqui embaixo é só uma guia. E aqui mostra a parte de trás do armário, como que estão as peças, né, montadas aí. Então, depois é só olhar com curiosidade, né? E aí vai falando as várias distâncias que você deve deixar entre cada uma das portas em função da espessura das portas, tá vendo? Olha lá, 15, 18, 20, né, 22, ou seja, 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, 2 centímetros, 2,2 e 25 e 2,5 centímetros. Então vamos girando mais um pouquinho aqui. Então esse aqui ainda não é o nosso, né? Aí eu estou indo mais rápido porque não é para ver. Quando chegar no nosso eu dou uma parada. Então vai mostrando portas até de 30 quilos, tá vendo? Bom, movimentando aqui. Bom, aqui tem, porque eles fazem ferragem para outro tipo de porta. Aqui a gente chama porta camarão, né? Que as portas vão se dobrando, mas também não é o nosso caso aqui. Aí tem as dobradiças atrás. Agora aqui começa o nosso caso, né? Por exemplo, um armário aqui com sustentação, tá vendo as portas internas, a caixa, né? Aqui ele colocou uma ferragem para esconder, né? um roda-teto, né? No caso aqui um acabamento superior para esconder a ferragem. E aqui embaixo você só vê uma linhazinha aqui do trilho. Então aqui já começa a ser a nossa aplicação. Então vejam aqui ele calculou que cada porta, né, é para suportar até 60 quilos. No cálculo que nós fizemos lá, né, deu 32 quilos. Então, por exemplo, esse tipo aqui a gente já poderia aplicar na porta do nosso armário, né? Ela, largura mínima 500 milímetros, né? Peso da porta variando de 15 até 60 quilos. E aí aquilo que eu falei para vocês lá, a altura interna do vão, gente. Olha lá, vão interno, você vai calcular o vão interno e vai diminuir 53 milímetros. Então a sua porta vai ter a altura interna menos 53 milímetros para poder aplicar na ferragem aqui. Olha lá. Então sustenta na base, né? Olha lá, o sistema é embutido, então você tem que fazer um rasgo na lateral. E aqui está ele montado e vamos ver agora. Aqui mostra, né, como que ele fica. Olha lá, tá vendo? Como que ele vai ficar fixado no teto. Então aqui corre o primeiro trilho, aqui corre o segundo trilho. Aí aqui mostra, né, como que é o rodízio. Então vamos lá. E aqui ele fez um corte, né, para poder mostrar aqui como é que tá, cortou aqui para poder mostrar como que o rodízio está correndo aqui, tá vendo? E aqui vem os vários tipos de trilho, né? Então olha só, esses trilhos aqui, em função das medidas das portas, né? Tá vendo? 29. Então você fixa, isso aqui é de alumínio, você fixa isso aqui na base e aqui vai correr um rodízio de uma porta, aqui vai correr o rodízio da outra. Então, em função, né, do tipo da espessura da porta, você vai tendo os rodízios aqui com essas distâncias diferenciadas, 29, 34 e 39, né? E aqui os rodízios que vão fixar nas portas. Esse rodízio aqui fica na parte de cima e esse aqui fica na parte de baixo, ok? Olha lá. E aqui ele começa a mostrar para esse sistema aqui, ó, RO40, RO44 e RO47. Vai mostrando aqui, ó, para a porta de 15 milímetros. Olha lá, você vai ter
vai aplicar o trilho aqui sobreposto, 29 milímetros entre elas, né? 14 milímetros vai ficar a distância de uma porta para outra. E vai sobrar 9 milímetros, né, da parte externa de uma ferragem até para cá. E depois aqui, se ela tem 18, já aumenta para 29, então o trilho aumenta a largura. E em cima também vai aumentando, tá vendo? Aí tem 60 milímetros do trilho superior. Então para 15, 18 não muda aqui, mas para cá já muda, tá vendo? Para a porta de 20 aí já passa para 68. Então vai mostrando aqui, a distância também aumentou 14 milímetros, essa distância também aumentou 14. Essa aqui para 22, né, você tem 34 aqui, idêntica, que diminui um pouco por causa do tipo de ferragem. E aí por aí vai, porta de 25 milímetros, tá vendo? Aqui já passa para 80, a distância, né, medida do trilho. Então veja bem que o trilho tem 80, né, 8 centímetros, quase 81 centímetros, e embaixo tem 39. E vai mostrando aqui, né, mais outros sistemas de trilho aqui com todas essas medidas. Então, para você especificar o tamanho da porta, você tem que saber qual trilho, né, que você vai escolher em função do peso da porta, e vir aqui e deixar essas distâncias para você poder calcular qual que vai ter a medida do seu armário. Por exemplo, quanto que vai ter o teto do armário. Então, o teto do armário, né, vai ter essa distância aqui, além da distância normal que vai ficar a porta, mais 68 milímetros, para poder, na hora que ele encaixa aqui, né, ficar faceando com ele fica faceando aqui com o teto. Reparem que esse daqui, ó, não tem acabamento, né? O próprio trilho já tem esta parte frontal mais baixa aqui para poder esconder a porta. Então vejam que nesse tipo aqui não tem aquele acabamento separado, né? O acabamento vem no próprio trilho, onde a sua frente é maior, para poder tampar aqui a ferragem, né? O rodízio que passa por aqui. Aqui mostra, né, como que é o trilho, tá vendo? Aqui já vem uma outra porta aqui, porta até 60 kg, e aí vai mostrando, né, mais sistemas que poderão ser escolhidos em função se tem mola, se não tem, né? Se ele tem amortecimento na hora que você fecha a porta, né? Ele trava no final, não fica batendo e voltando. Então vai ser em função do tipo que vocês vão escolher aqui, ó. Tá vendo? Então vai mostrando todas as distâncias aqui. Então isso aqui depois vocês têm que, né, olhar com calma, né, e ver o que vocês vão aplicar, mas vocês têm que ter pelo menos uma noção como é que funciona a coisa, né? Vamos ver aqui agora. Então esse por exemplo aqui é para porta até 50 kg, ainda serviria para o nosso, né? Tá vendo? Olha lá, um armário aqui, um buffet, serviria para o nosso aqui, tá vendo? Olha lá, você tem aqui, ele tem um armário, né? Tipo um armário mais alto para guardar louças e um buffet aqui menor. Aí aqui como que o trilho fica por trás da porta, né? Então isso aqui deve ter aqui uns 3, 4 milímetros parafusado para cá, e obviamente você tem que rasgar a porta para poder encaixar, né? E aqui ele vai mostrando o tipo do trilho, o tamanho do trilho, né? Tá vendo o trilho inferior e superior? Vai mostrando aqui, ó, trilho, né, inferior e trilho superior. Então vejam que no trilho superior você já tem aqui o acabamento, tá vendo? O acabamento a gente viu aqui, se a gente olhar aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Olha lá, você tem um acabamento aqui, tá vendo? Você tem um acabamento ali. Outro tipo, né, de armário. Aqui para balcões, tá vendo? Olha lá, o balcão, no caso aqui foi, né, quase que é um balcão de pia, né, suspenso, mas com duas portas deslizantes aqui. Obviamente aqui pode ser um sistema mais leve, por quê? Porque a porta vai pesar bem menos, né? Aí em função do tipo de porta, você vai escolher o rodízio. Olha lá, ele tem aqui um suspenso, né? Os dois podem ser considerados suspensos.
Então, em função do peso da porta que você vai poder calcular. Só que esse de cima é porta externa e esse aqui é porta também externa, né? Aí, porta de 20 quilos, tá vendo? Porta vai pesar pouco, né? A porta pequena. Para estrutura mais de alumínio, né? Com vidro fino, tá vendo? Então vai mostrando aqui os tipos de trilho que você vai utilizando. Olha lá o tipo de ferragem que utilizou. Olha lá, a ferragem aqui é externa, né? Não está embutida. Aí vão interno, vão interno, vão interno. Então, esse caso aqui, né? Vão interno menos 7 milímetros, vão interno menos 9, vão interno menos 9. Ela móvel, 2 portas, trilho suspenso. Esse, pessoal, esse aqui é um dos mais caros que existe. Esta ferragem aqui, vamos ver agora, é o mais fantástico, né? Tá vendo? Esse aqui utiliza muito em cozinha também, com a porta de vidro externo, né? Mas vejam que ele está bem recuado aqui. Você tem que ter um soclo bem recuado para a ferragem passar abaixo e fica mais recuado aqui para a ferragem passar para trás. Custa um kit para essas portas aqui, para a porta de closet, por exemplo, que vai pesar muito, deve custar uns R$800 o kit para cada porta, no mínimo. Enquanto que o kit para essas portas que nós estamos trabalhando aqui, para portas internas, custa por porta, deve estar custando R$80, R$85 o par. Então o outro é quase 10 vezes mais. Então aqui vai dando os exemplos, né? Vai dando o exemplo da caixa, tá vendo qual que é a medida interna da caixa, qual que é a medida externa, e depois aqui as medidas externas também, e vai mostrando aqui quais os trilhos que você tem que utilizar. Então tá vendo, isso aqui a porta fica fechada, olha a diferença. O que é, né, esse sistema aqui? Esse sistema aqui, olha lá, coplanar, ou seja, ela fica no mesmo plano. Quando você puxa aqui, ó, você vem e puxa aqui, quando chega aqui no final, tá vendo? Quando chega aqui no final, você vai puxando a porta, quando chega aqui no final, ela entra para cá e fica alinhada. Nós vimos que no nosso sistema, se elas são deslizantes, né, uma tem que ficar por cima da outra. Aqui nesse sistema coplanar, ela vem aqui, chega no final, ela encaixa para cá. Por isso que ela é extremamente cara. Então o desenho fica extremamente limpo, né? Se você olhar o armário de frente, você vai achar que a porta é abrir, né? Mas não é deslizante. Então é que nem essas portas, né, de van, né, que você puxa e ela avança, né, sobre a carroceria. É o mesmo esquema aqui, daí a hora que ela fecha, ela fica totalmente faceando aí com a lataria. Então é exatamente o mesmo sistema aqui, tá vendo? Você puxa, quando chega aqui, para abrir, né? Você puxa aqui, ela recua. Depois, na hora que você empurra, ela assume esta parte aqui. Só que são as mais caras, em torno do par de ferragem para cada porta, né? Custa em torno de R$800. Então aí tem as várias linhas, né, linhas mais finas, outras não, nem tanto, mas extremamente cara. Então esse daqui é o de interno, né, que é o mais barato, que é o que a gente está trabalhando aí, tá vendo? Kit interno, né? E aí, tá vendo? Aqui são os internos. Vamos ver o peso aqui, se falou aqui o peso. Olha lá, não, até pesa até 100 quilos, tá vendo? Esse aqui suporta. Portas de até 100 quilos, a altura do vão da porta menos 63. Então, se a gente ampliar aqui, olha lá, nós vamos ter aqui portas de 18 milímetros, vai sobrar, porta de 18 milímetros vai sobrar, vejam, 19 milímetros aqui, é muita folga, né? 2 centímetros aqui. Mas como ela fica dentro do vão, né, não dá para entrar nenhuma barata aí, só pode entrar por aqui, né, dependendo da espessura aqui, pode entrar uma baratinha por aqui sim. Mas então 19 milímetros aqui no caso, né, a de 20 já tem 18, a de 22 16 e assim por diante. E depois aqui embaixo, aí vem agora esse RO 80 aqui para 100 quilos, e aí,
né, vai mostrando os tipos aí. Então o que interessa, né, aí o trilho em cima, o que interessa a gente saber é o seguinte, que você tem que calcular o peso da porta. Em função do peso da porta, você vai ver o tipo de ferragem que você vai utilizar e essas distâncias mínimas que você tem que ter para deixar no seu projeto, né, para poder fazer o desenho, senão você não consegue fazer. Esse aqui é até 100 kg. E aí vai, né, mostrando aqui o sistema de mola no final para não bater, né? Então vamos puxando a linha cobalto, olha o rodízio aqui. Então olha só o que eu estava comentando com vocês, né? Esse sistema coplanar aqui, olha só. Caixa reforçar, o mínimo é 70 milímetros que você deve fazer o recuo. O recuo aqui para a caixa inferior em relação, né, à parte superior, 70 milímetros, né, de sócolo. E 110, 11 centímetros o mínimo do teto do armário até o teto, né, da edificação mesmo, né, ou então do rebaixamento de teto, para você colocar aqui. Então vai ficar pelo menos, tá vendo, 54 milímetros aqui, e daqui para cá ainda vai sobrar mais, né, quase 60 milímetros, quase 6 centímetros aqui, para poder passar a ferragem aqui, deslizar, né, e não tocar no teto. Então por isso que ela é super reforçada aqui. E aqui vai as distâncias, tá vendo? Na distância, né, que tem que ter a porta de 15, o vão aqui vai ficar 21, porta de 18 vai ficar, né, 18, né, porta de 20 vai ficar 16, porta de 22 vai ficar 14, porta de 25 vai ficar 11, por quê? Porque o trilho é o mesmo, né, vai aumentando a distância da porta, vai diminuindo o vão aqui. Esse outro aqui, porta até 60 kg, então o nosso tem 32, né? A gente poderia, em tese, colocar essa ferragem aqui, tá vendo? Olha lá. E essas distâncias aqui, ó. Vejam aqui, embaixo o trilho é montado, né? Ou seja, ele é assentado, né? Fixado na base, e em cima você tem o trilho, tá vendo? Você tem o trilho aqui, né? E o trilho aqui já vai esconder a ferragem, então não precisa aqui daquele acabamento, né, separado, porque a porta fica dentro, né, do vão. E aqui mostrando os rodízios. Depois vem esse outro aqui, RO47, tá vendo? Aí vai variando, né, em função do tipo que vocês vão escolher aqui. Aí aqui o trilho, né, o trilho inferior e o trilho superior. Aí aqui a aplicação, né? Então essa linha mais cinza que a gente vê aqui é o que fica debaixo da caixa, né? Que é o perfil aqui é onde ele serve de acabamento para a parte superior, para não mostrar as ferragens, né? E onde vai ficar embutido aqui o rodízio. E aí, todos estão embutidos, tá vendo? Esse aqui até 60 kg também daria para o nosso caso. Aí. Esse também 60 daria. Aí 60 também. Então, quase todos esses tipos aí dariam para a gente utilizar, né? Porque eles têm uma linha, uma linha básica, né? Uma linha intermediária, uma linha de luxo. Então vem essa quantidade aqui, né? Esse aqui já é para portas de alumínio, tá vendo? Que não é o nosso caso, né? Porta de alumínio, precisa colocar vidro aqui. No caso, colocou um vidro aqui com uma plotagem, né? Ou então vidro pintado mesmo, vidro laqueado. E aqui aquele sistema, né, que eu tinha falado para vocês de armário, né, leve até 30 kg para você fazer um armário suspenso, ou então para você fazer um balcão. Aí aqui já fica mais simples, né? Que eu mostrei para vocês. Não tem que ter esse acabamento aqui. Então você faz o que? Você coloca, vamos voltar aqui. Você vai fixar, tá vendo? Você fez um rasgo, fixou aqui. Esse pretinho aqui é o trilho de alumínio. Fez o rasgo aqui, 2 rasgos aqui com essas distâncias aqui, 16 até o centro do primeiro e 37 até o centro do segundo, né? E em cima você coloca o mesmo tipo de trilho com as mesmas distâncias, e aqui depois você vai colocar a ferragem na porta, né? As duas ferragens cinza aqui com o rodízio aqui,
E embaixo é só uma guia, né? Embaixo é um outro rodízio aqui, desculpa, uma outra guia aqui que vai correr nesta sede aí. E aqui é a parte de trás dele, né? Aí esse aqui já é diferente, tá vendo? Esse aqui já vai ficar esse caso aqui é até 30 quilos, né? Esse aqui já não é embutido mais, esse aqui já é por fora, tá vendo? Você coloca ele sobre, não precisa fazer o rasgo, tá vendo? Se a gente amplia aqui, ó, a gente já vai ver que ele tá, esse pretinho aqui, né? Ele tá montado em cima da base do assoalho, né? E esse daqui está montado na parte interna do teto do armário, né? O que seria a parte do maleiro. Então, aí vem o trilho aqui também, que a gente acabou de ver. Sobreposto, né? Sobreposto. Continuar aqui, esse aqui também. Esse aqui até 20 quilos, tá vendo? Esse aqui é mais leve ainda, né? Um armário suspenso, 20 quilos. Então, o que varia, né? Varia a resistência dessa estrutura aqui, né? Essa estrutura é em plástico reforçado, mas os rodízios, né, são também em plástico, em nylon, mas em função, e vem uma série de molas aqui, mas em função do peso, ele é mais ou menos resistente. Por isso que você tem que respeitar o tipo de ferragem para a quantidade de carga que ele vai suportar aqui, 20 quilos. Olha lá, você vai pegar a altura interna do vão e vai diminuir 7 milímetros, tá vendo? 7 milímetros. Então a gente vai mostrando aí. Vou dar uma acelerada aqui para ver se tem mais alguma coisa diferente. O objetivo era mostrar o catálogo, né? Aqui é portas de vidro, né? Não é o nosso caso. A linha cobalto, portas até de 15 quilos. Portas mesmo bem leve, né? Que depois ele vai mostrando uns outros rodízios, né, mais leves. Aí o 40 suporta até 50 quilos. Então o trilho também embaixo é sobreposto, né? Aí ó, 68. E então acho que não vai variar muita coisa mais. Esse aqui 30 quilos também, leve, né? Vou caminhar um pouquinho mais aqui. E agora já a linha de acessórios. Na seção apresenta exclusivos desempenadores, que é aquele que eu tinha mostrado para vocês quando a porta é muito longa. Então, vamos ver aqui o desempenador que vai atrás. E tem até uma escova de vedação aqui, né? Entre uma porta e outra, você tem, por exemplo, 3 portas. Então fica 2 portas nas laterais e a porta do meio fica com essa escova de vedação aqui para não entrar inseto, não entrar qualquer tipo de elemento vivo estranho aí, né? Então ela fica com essa escova de vedação aqui, tá vendo? Aqui, ó, dá pra gente ver aqui. E com isso ela faz uma vedação perfeita, né? E aí tem os batentes plásticos, e aí vai falando, né, sobre os acessórios, né? Aí aqui que são os desempenadores que eu estava mostrando para vocês, tá vendo? Então você tem uma haste metálica aqui e você tem um suporte aqui onde você vai parafusar para evitar, né, que haja o empenamento. Vamos ver. E mostra aqui, tá vendo a largura da porta, mostra aqui, né, 15% da largura onde você deve fazer as cavas para encaixar o desempenador aqui. Olha lá.
encaixar os desempenadores aqui, tá vendo? Olha, um tubo, né, e uma chapa em cima de alumínio, e você faz o rasgo e vai fixá-la aí depois, tá vendo? Aí visto do outro lado aqui agora, tá vendo? E agora são aqueles trilhos que nós vimos, né? A gente viu lá em cima que ele especificava o trilho só com as medidas genéricas. Aqui agora ele especifica o trilho com todas as medidas que você tem que saber, com aqueles batentes de acabamento aqui, tá vendo? Que você aplica sob pressão aqui. Então, você tem aqui todas as medidas, né, do trilho para você poder se referenciar aqui para colocar no seu projeto. Olha lá os trilhos. Agora vem os trilhos com todas as medidas, as guias, né, que vem lá, aqui já, não, os perfis, e aqui acho que já está terminando, perfis, os perfis, né, para você colocar nas portas, tá vendo? Os perfis são muito importantes, né, para acabamento, né, tanto nas laterais quanto para servir de puxador. Aí. Ela é linha K, vai. E aqui vai mostrando, né, o tipo de perfil, tá vendo? O tipo de perfil que vai aqui, ó. Então a porta fica aqui, né? A porta embute aqui. Aí o puxador aqui faz um rasgo na madeira, encaixa ele aqui, fica faceando na parte de cima e depois você puxa por aqui. Aí tem várias cores, né, para poder atender melhor. Várias linhas, linha básica, tá vendo? Os perfis de acabamento aqui. Aí tem vários modelos, né? E com a aplicação. Esse aqui está sendo bem usado hoje, esse aqui, ó. Aí vários modelos, a linha touch, né? Encaixe da escova. Então, os perfis da fábrica é bem completa, né? No caso das ferragens aí. Esses touch, né? Que você bate e abre. Ó, o puxador aqui muito fininho, né? Muito slim. E aí tem as cores, né? Os padrões aí. Os padrões existentes, depois puxadores ocultos, né? Faz o rasgo da madeira no ângulo determinado pelo fabricante, depois se parafusa por trás lá. Então agora é mais detalhe mesmo, né? O que interessava para nós era mostrar como que as ferragens trabalhavam com as portas deslizantes internas, né? Vamos ver, mas aqui agora acho que é só a ferragem. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, mas acho que agora é só a ferragem. E, tá vendo? Fica muito bonito, né? Os puxadores muito fininhos hoje, muito slim mesmo. Aí aqui mostra o tipo de fixação. E aqui o rasgo que você tem que fazer, né, para poder embutir o perfil, tá vendo? Acho que estamos terminando aqui. E agora aqui eles têm uns outros perfis de alumínio, né, para você poder compor closets sem aquelas estruturas fechadas, né? Perfil de alumínio, né, para madeira, utilizado atualmente para mobiliário, devido à versatilidade, proporciona muito espaço, porque você fica todo aberto, ele é como se fosse um loft, né, de armário, fica tudo aberto e você pode fazer uma boa divisão, ter uma noção. Obviamente tem que ter um fechamento externo, né, porque senão as roupas vão vão pegar pó, né, mas no caso aqui ele pegou
um cômodo inteirinho e fechou essa parte da frente aqui. A hora que você entra literalmente no closet, né? E aqui tem cômoda, tem espelho, tem um puff grande aqui, né, para você assentar, colocar um sapato, colocar uma meia. E aí ele vai mostrando, né, as outras ferragens que ele tem aqui, mas já não é mais o nosso caso, né? Esse aqui eu só estou olhando aqui mesmo só para vocês verem a beleza, né, que você consegue aqui com as portas deslizantes aí. Vidro, né? Vidro com película, ou então laqueados, vidros laqueados. Então vai mostrando aqui as formas de você poder trabalhar com, e os acabamentos, né, que eles têm, e suporte para vidro, né, para prateleiras em vidro, um suporte bem interessante, né? Tá vendo? Ele vem reto aqui, gira do lado aqui, né, para você pegar, por exemplo, de um lado ao outro da prateleira do vão, e ele não ficar muito na extremidade aqui, então ele vira um pouquinho para trás aí. O suporte de vidro, né, de espelho. Então acho que chegamos, né? Chegamos ao final. E aqui suporte para prateleira, né? Tá vendo? Suporte para prateleira. Olha, suporte tradicionais aqui para prateleira, pode ser esse, né? Pode ser esse, pode ser esse aqui. Então tem vários modelos que você pode, né, agregar no seu móvel aqui. Isso daqui nós vamos falar quando a gente fala sobre ferragens. Por enquanto não dá para falar muito sobre isso aqui, mas quando a gente trabalhar com ferragens, vocês vão entender melhor aqui. E aqui os cabideiros, né? Tá vendo? O cabide ou é um tubo, né? Ou é um tubo redondo, ela tem 1 polegada, ou então é um tubo oblongo, que a gente chama, né? Ele tem 30 de altura e tem 16, né, de largura. Então esse aqui é um dos mais utilizados, né? Esse aqui já nem tanto, né? Mais sofisticadinho, mas... E então, pessoal, aí a gente já chegou, né, ao final. Espero que vocês tenham tido pelo menos uma noção, né, de como que a gente trabalha especifica as ferragens, né, como que era o desenho lá. E depois, quando a gente for aplicar lá, quando eu for aplicar lá o desenho, vou ver se vai dar tempo, né, de mostrar como que faz o desenho dele. Então eu vou ver qual que é o tipo de ferragem que foi utilizado lá, para vocês terem certeza, né, de que o desenho vai comportar aquela ferragem que está especificada lá no catálogo. Então, ver se a gente tem mais alguma coisa para comentar. Eu acho que era só isso mesmo. O catálogo era o último link. Acho que era só isso mesmo que a gente tinha para comentar. Então, voltando por aqui. Então, pessoal, eu acho que era só por hoje, né? Com essa aula, foi apenas uma aula bem genérica sobre armários com portas deslizantes, mas acho que deu para vocês terem uma ideia de como que trabalha, como que é a caixa, né? Como que funciona as medidas, como que eu especifico uma ferragem em função do peso da porta, como que a gente calcula de maneira bem simples e dinâmica naquele site, né, através do link, o peso da porta, e em função do peso da porta nós escolhemos a ferragem. Com a ferragem escolhida, a gente fica sabendo quais as distâncias que eu tenho que deixar, quanto que eu tenho que diminuir, né, na altura interna do vão, para que a gente especifique a altura da porta. E aí, depois a gente escolhe a ferragem, e aí eu fico sabendo também qual que é a profundidade que eu tenho que fazer, que eu tenho que deixar no armário para que comporte as portas e ainda caiba o cabide internamente, né, sem nenhum prejuízo de espaço lá. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Até a próxima videoaula.